Uma coisa que com certeza encantou muitas pessoas ao redor do mundo foram os assistentes virtuais. Se você for um pouco mais velho, você deve se lembrar de assistentes que foram bem icônicos, como o Bob, o Clip, o Bouncy Buddy e mais uma penca de assistentes que existiam por aí. Por mais que esses assistentes tenham sido criados há mais de 20 anos atrás, eles ainda conseguem se manter relevantes 20 anos depois. Esses assistentes surgiram principalmente por causa da Microsoft, que com certeza fez muitas coisas boas, mas por outro lado, a Microsoft, ela deu início a esse caos que foram os assistentes virtuais. E digamos que ela criou alguns monstros. Eu sou o Milky, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer como a Microsoft começou com esse caos que foram os assistentes virtuais. Em 1995, os computadores eram de fato uma revolução. Computadores que antigamente eram considerados itens de luxo, que somente as grandes empresas e pessoas ricas tinham acesso, estava virando algo bem comum. E como os computadores eram uma tecnologia revolucionária, não demorou muito para explodir em vendas. Existiam muitas novas pessoas começando a usar a internet e a mexer em computadores, e a Microsoft, vendo tudo isso, com certeza queria pegar essas pessoas para conseguir dinheiro para sua empresa. Então a Microsoft se encontrava com uma certa dificuldade, pois eles tinham um produto incrivelmente bom, que seria o Windows, mas esse produto não era tão acessível a todas as pessoas novas, já que as versões mais antigas do Windows, digamos que elas não eram bem otimizadas, e para ser bem sincero, eram bem feias. Já que é muito difícil uma pessoa que não entende nada de tecnologia ser introduzida a esse meio de tecnologia de uma forma muito bruta, a Microsoft ela tinha alguns planos para virar o jogo ao seu favor. A sua estratégia era largar esses sistemas operacionais confusos e extremamente feios. Largando esses sistemas operacionais confusos e extremamente feios, eles estariam por lançar seu novo sistema operacional que iria revolucionar o mercado, o famoso Windows 95. Que apesar do Windows 95 ser simplesmente muito superior às versões antigas do Windows, ele ainda não era tão acessível para todas as pessoas. Até que então, eles tiveram uma ideia: fazer uma interface gráfica, no caso um programa, que tivesse as mesmas funções do Windows, mas que fosse um pouco mais amigável e mais fácil de se usar. E eles tiveram essa ideia porque nessa época, a Microsoft estava de olho em um estudo que estava acontecendo na Universidade de Stanford, onde o estudo, ele dizia basicamente que as pessoas tendem a responder os computadores como se fosse outro ser humano. E a partir desse estudo que ocorreu nessa universidade, a Microsoft encontrou o que ela precisava: Microsoft Bob, também conhecido como Microsoft Utopia. Cara, eles estavam colocando muita fé que esse programa ia dar certo. Mal sabiam eles. O Microsoft Bob, ele foi feito basicamente para introduzir novas pessoas ao Windows e todas as suas funcionalidades. Ao invés de uma área de trabalho bagunçada com diversos ícones e janelas, a gente teria uma casa e um cachorro também. O Microsoft Bob, ele basicamente funcionava como um jogo interativo. Você tinha algumas funcionalidades do Windows dentro de um programa, como por exemplo, caso você quisesse descobrir que dia é hoje, era só você clicar no calendário. Se você quisesse utilizar a calculadora, era só clicar na calculadora. Eles estavam colocando muita fé nesse programa para aproveitar toda essa nova onda de pessoas que estavam começando a usar os computadores e eles queriam pegar público. Fora que o Microsoft Bob, ele funcionava realmente como uma casa, então você poderia andar pelos cômodos e teriam outros programas disponíveis para você utilizar. Não só programas, mas você podia também fazer diversas coisas, como jogar um jogo. Se você clicasse no computador, você poderia jogar algum jogo. E uma coisa que se mantinha padrão é que em todos os cômodos da casa teriam pelo menos um relógio e um calendário, para as pessoas não se perderem. Apesar dessa proposta da Microsoft ser bem ambiciosa, ela realmente tinha alguns problemas. O primeiro deles, e o mais óbvio, o Microsoft Bob era muito confuso. É sério, tem diversos quartos, normalmente bem poluídos com muitos detalhes. Também existia a opção de trocar a aparência da casa, mudando totalmente os quartos. Por exemplo, em um dos temas, tem um quarto que é como se fosse uma vista para a rua, e na rua tem muitos prédios, e também tem um relógio em cima dos prédios, que não faz sentido nenhum, e tem um calendário voando de fundo, tem alguns papéis para você escrever, que também fica em cima dos prédios. Enfim, confuso. Era muito mais fácil você realmente aprender a usar o Windows do que utilizar esse programa para tentar facilitar a sua vida. Tem alguns cômodos que são só muito estranhos, como por exemplo, temos esse quarto aqui, onde tem um cavalo lendo um livro, temos um porco escrevendo, tem uma galinha, uma coruja, também tem um pássaro. Tipo, pra que deixar as coisas tão confusas assim? Apesar dos programas que tinham dentro do Microsoft Bob estarem separados por quartos, isso não ajudava muito.
No fim das contas, o Microsoft Bob, apesar de ser uma ideia ambiciosa, realmente a ideia só não era boa. Talvez até ajudasse algumas pessoas que estariam começando a utilizar os computadores, mas eu considero mais um atraso do que uma ajuda. Mas na realidade, o principal problema do Bob, por incrível que pareça, é que esse aplicativo era muito pesado, contando com seus requisitos dignos de um computador gamer, sendo eles: era necessário comprar um processador mínimo de 486 com 8 MB de memória RAM, 30 MB de armazenamento e uma placa gráfica com 256 cores VGA. Eu sei, hoje em dia até parece piada essas configurações, mas na época isso era extremamente caro, e a maioria dos computadores das pessoas comuns não atendiam esse requisito. E para piorar toda a situação, o Microsoft Bob era pago. Seu preço inicial custava $100. Por todos esses motivos, por custar caro demais, por ser pesado demais, por ser confuso demais, o Microsoft Bob foi um fracasso. Mas apesar de ter sido um completo fracasso, o Microsoft Bob trouxe duas coisas para o mundo. A primeira coisa foi trazer a Comic Sans, a fonte mais meme da internet. Ela foi introduzida no Microsoft Bob e o fato engraçado é que nem o programa utilizava essa fonte. E a segunda coisa foi introduzir a tecnologia para que futuramente pudessem surgir os outros assistentes virtuais. Um ano após o fim do Microsoft Bob, com as novas versões do Windows já em funcionamento pelo mundo, a Microsoft teria lançado seu mais novo e ambicioso golpe, o Office 97. E junto do Office viria um assistente virtual que prometia facilitar sua vida ao utilizar o Office. Esse assistente virtual ficou conhecido como Clippy. O pacote Office, para quem não sabe, conta com programas como Word e Excel, que são indispensáveis para as empresas trabalhar. Quando você abrir o Word, por exemplo, o Clippy ele apareceria e ficaria no canto da tela. A função do Clippy era basicamente ajudar as pessoas o máximo que ele conseguisse, mas realmente a única coisa que o Clippy conseguiu fazer foi ter uma base de haters. Apesar da proposta do Clippy ser ajudar as pessoas e facilitar sua vida, ele realmente não conseguia fazer isso. Diferente de hoje, a tecnologia das inteligências artificiais em 1997 não era muito boa, como você deve imaginar. O Clippy, vira e mexe, ele apareceria na sua tela para tirar dúvidas, ou para tirar dúvidas. É sério, ele realmente não fazia nada. E aqui que tá o grande problema do Clippy. Apesar de sua única função ser tirar dúvidas, ele não conseguia fazer essa função. Caso você tivesse uma dúvida e fizesse uma pergunta para o Clippy, ele não iria responder, até porque ele não tinha essa inteligência, não existia tecnologia para isso. O máximo que o Clippy fazia era te levar para os textos de ajuda do programa em específico para você mesmo procurar e conseguir tirar sua dúvida, ou te mandar para tópicos que poderiam te ajudar de certo modo. Agora você deve estar se perguntando, já que o Clippy era realmente inútil e não fazia nada, por que as pessoas ficariam bravas com o Clippy? Porque ele foi odiado por todos? O Clippy, que na verdade seu nome oficial não é Clippy, é Clippy, mas ele foi carinhosamente apelidado para Clippy. O Clippy, ele ficava parado na sua tela e toda hora ele abria uma caixa de perguntas perguntando se você tinha alguma dúvida. Fora que dependendo da ação que você fizesse dentro do programa, o Clippy ele iria fazer uma animação diferente. Agora, imagina que você tem que trabalhar todo dia 8 horas por dia, mexendo em planilhas, escrevendo documentos e tem um Clippy girando e pulando no canto da sua tela, perguntando se você tem alguma dúvida. As pessoas simplesmente começaram a ficar irritadas por causa do Clippy, pois além de não fazer nada, ele ficava o tempo todo dançando e pulando e perguntando se você queria tirar dúvidas. Enchia o saco. E caso você ficasse louco de tanto ver o Clippy, também existia a função de trocar de assistente. Sim, o Clippy ele não era o único assistente disponível, você poderia trocar o assistente que iria te ajudar. Como por exemplo, você poderia trocar para Lynx, o gato, que por sinal é um gato bem fofo, ou até mesmo para Albert Einstein, exatamente Albert Einstein. Dentre tantas opções disponíveis para personagens, o Clippy ele acabou se tornando o mais famoso desses assistentes. Enquanto todo mundo estaria odiando o Clippy, a Microsoft já estava com outra carta na manga. Eles queriam de qualquer jeito implementar seus assistentes virtuais na internet. Utilizando a tecnologia do Clippy, eles conseguiram fazer o Microsoft Agente, que é uma versão melhorada do Microsoft Actor. Esse Microsoft Actor basicamente era as tecnologias utilizadas para criar o Clippy e o Microsoft Bob. Eles pegaram essa tecnologia e fizeram uma versão melhorada dela, fora que o Microsoft Agente ele teria uma capacidade de utilizar voz através de uma API de fala. O Microsoft Agente tinha alguns personagens, sendo que muitos deles são bem icônicos e com certeza você deve lembrar de algum, como o Pidgey, o Pássaro Verde, ou Merlin, o Mago, entre outros personagens.
Fora que por causa da API de fala, esses personagens poderiam falar. O Microsoft Agent também proporcionou que outras empresas criassem e utilizassem os personagens do Microsoft Agent em seus próprios programas. Então muitas empresas poderiam utilizar o programa da Microsoft para criar seu próprio assistente virtual. E foi por conta desse programa que a internet começou a ser infestada de assistentes virtuais. Foi nessa que o famoso Bonzi Buddy, o nosso querido macaco roxo, surgiu. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só contando a história do Bonzi. Então se você não viu, fica à vontade para ver. Já que as empresas poderiam utilizar o próprio programa da Microsoft para criar seu próprio assistente virtual, era muito comum ter diversos avatares na internet, onde você poderia baixar e substituí-lo por outro. Nessa época, a internet era um lugar lotado por assistentes. Em todo lugar existiam assistentes virtuais. O Microsoft Agent tinha começado uma revolução dos assistentes, já que até mesmo sites na internet poderiam utilizar programação e adaptar esses assistentes em sua própria página. Então era super normal você estar utilizando a internet e se deparar com algum assistente virtual dependendo do site que você entrava. Fora que também, dependendo do aplicativo que você baixava, você também poderia encontrar diversos assistentes virtuais. Ou até mesmo quando você ia trabalhar, os assistentes continuavam ali, já que o Clippy ainda existia quando o Microsoft Agent foi lançado. Eu particularmente achava bem engraçado todos esses assistentes, já que eu era uma criança, eu me divertia bastante, mas eu já me lasquei muito com esses assistentes também, já que nos anos 2000 a segurança da internet não era muito boa e era muito fácil você pegar algum vírus, ainda mais vírus que se disfarçavam de assistentes virtuais. Enfim. Com o passar dos anos, os assistentes virtuais eles foram sumindo pouco a pouco, sendo que o Clippy ele desapareceu com o lançamento do Windows XP em 2001. Ele ganhou uma série animada feita pela própria Microsoft. Se alguém se interessou pela série do Clippy, tem disponível no YouTube, tem 3 episódios que você pode assistir. E o nosso querido Microsoft Agent, ele durou até que bastante tempo, tendo seu fim somente em 2009. Na verdade, o Microsoft Agent ele só parou de receber atualizações com o passar dos anos e acabou ficando ultrapassado. Mas meio que ele ainda existe. Ainda dá para você utilizar o Microsoft Agent se você tiver em uma versão mais antiga do Windows. Em 2009, quando a era dos assistentes virtuais estaria no final, a Microsoft começou o desenvolvimento da Cortana, que eu acho que eles ficaram felizes que algum dos seus assistentes deu minimamente certo. Mas eu particularmente não gosto da Cortana, e sinceramente foda-se a Cortana, o Clippy é muito melhor. E bom, atualmente como estão esses assistentes virtuais tão icônicos? A grande maioria, pra ser bem sincero, foi esquecido de vez, restando apenas nas nossas memórias, pois não terem grandes feitos ou não terem viralizado de certo modo, como por exemplo, tem personagens que são bem icônicos, como o Merlin o Mago, mas ele realmente não faz nada de especial. Outros assistentes acabaram por virar meme, como o nosso querido Bonzi Buddy e o famoso Clippy. Inclusive, a Microsoft ela gosta tanto do Clippy que ela fez uma proposta no Twitter em 2021 falando que se o post alcançasse 20 mil likes, eles iriam trazer o Clippy de volta. E obviamente o post bateu a meta muito rápido, e eles trouxeram o Clippy de volta, só que de uma forma diferente. O Clippy ele acabou virando um emoji no Windows 11, substituindo o emoji antigo. É uma curiosidade no mínimo legal. Hoje em dia, esses assistentes virtuais nos dão uma memória bem nostálgica, e no fim meio que eles não acabaram, eles só mudaram, com Alexa, Siri, o Google Assistente, a própria Cortana, enfim. E foi assim o início e o fim desses assistentes virtuais famosos. Bom, comenta aí qual é o seu assistente virtual favorito e manda o vídeo para algum amigo para ajudar o meu canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!